Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Benenusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. Kitavó inicia descrevendo a mitzvah anual aos fazendeiros de Israel, para que trouxessem os bigurim, primeiros frutos ocorrem no templo. Quando então o fazendeiro reconhece o importante papel de Deus na provisão de seu sustento. Após novamente exortar o povo judeu a permanecer fiel a Deus, que o elegeu especificamente como seu povo escolhido, dentre todas as nações do mundo. Exato. Moshe ensina 2 mitzvot especiais que eles deverão cumprir ao entrar na terra de Israel, para reafirmar seu compromisso com a Torá. Primeiro deverão descrever toda a Torá em 12 grandes pedras, e então deverão recitar as bênçãos e as maldições no vale, entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, as quais se aplicarão respectivamente àqueles que cumprem e àqueles que afrontam a Torá. Seguindo-se uma recontagem das maravilhosas bênçãos que Deus concedera ao povo judeu por permanecer fiel. Moshe faz uma assustadora profecia que se abaterá sobre o povo judeu por não cumprirem Torá. Conhecido como a admoestação Torerá, Moisés descreve em detalhes a horrível destruição que infelizmente acontecerá quando nos desviarmos de Torá. A porção da Torá conclui quando Moshe contempla em retrospecto os maravilhosos milagres que Deus realizou pelos 40 anos anteriores, lembrando ao povo da enorme dívida de gratidão que tem para com Deus, com nosso Senhor. Isso aí. Zait, a gratidão, Zait, pelo alimento. Imagina 40 anos recebendo o alimento do céu. Exato. Os fazendeiros precisariam apresentar os primeiros frutos. Diz a tradição que quando os frutos começavam a amadurecer, eles eram sinalizados, eram marcados, aqueles frutos que deveriam ser colhidos a apresentarem ao sacerdote. Ao sacerdote. Aquilo indicava uma Primícia. Uma retrospectiva, do que foi a formação do Estado de Israel. Da descida de Jacob ao Egito, a serem humilhados ali e dali saírem uma grande população a ocuparem a terra que mana leite e mel. Exato. E é um povo que você vê Moshe lembrando a esse povo que durante os 40 anos esse povo foi sustentado pelo Eterno. Imagina um povo que passasse de 1 milhão de pessoas ali, andando pelo deserto, povo ao qual nunca faltou alimento, nunca faltou água, nunca faltou nada a esse povo durante 40 anos. Imagina a quantidade de alimentos que milhões de pessoas têm que receber diariamente e o Eterno mandava. Olha a dívida que o povo hebreu tem com o Eterno. Exato, Zé. Essa gratidão, ela nos remete exatamente ao período, das chuvas, das águas. Quando nos aproximamos de Rosh Hashanah, quando nos aproximamos de Tishrei, então existe o julgamento das ações. Zait, os fazendeiros israelenses não é como os fazendeiros em outras partes, mesmo do Oriente Médio, como o Egito, que são regados, por exemplo, o Egito que é regado pelo Nilo. Exato, as cheias do Nilo, que permitem a agricultura. Então, são fatores favoráveis àqueles lavradores. Agora, Israel, Zait. É diferente. Não existem rios caudalosos ali, Então, a água, ela tem que vir do Eterno. O Eterno que provê, no final das contas, o sustento do povo, mesmo em Eretz Israel, através das chuvas, Exato. Que ele manda na hora certa. Então, existe uma expectativa do israelense, exatamente no período de começar um novo ciclo da colheita,
começar as chuvas, como existe na reza do Shema, de que ele enviará a temporã e a seirode. E a parte do Shema que nós rezamos baixinhos aí, é exatamente o mau decreto, né? De que o céu de bronze, né? E o solo de aço, o que produz isso aí, Zé? Nada. Não produz nada. Então é exatamente esse mau decreto que existe no Shema que nós rezamos baixinhos, né? Como algo que não deve ser afirmado, como um decreto para o próximo ano. Então, existe essa expectativa de que os bons decretos, de que possamos ser julgados favoravelmente, que inclusive no período de Rosh Hashanah e de Tishrei, já no mês de Elul, quando nós mandamos uma correspondência, um e-mail, uma mensagem, ao nos despedirmos, nós vamos nos concluir com a seguinte frase: que seja inscrito e selado no livro da boa vida, né? Para que a pessoa obtenha bons decretos para aquele próximo ano, para que o seu céu não seja de bronze nem o seu solo de aço, né? Mas que os bons decretos venham favoravelmente. E nesta paraxá, Zay, que existe uma mitzvah de que quando Kitavó é quando entrardes. Então eles deveriam eleger 2 montes, né? Já foram eleitos, eles deveriam cumprir esse mandamento ali. Nesses montes. Deveriam lavrar em pedras os mandamentos de Deus e proferirem bênçãos e maldições. Bênção para aqueles que cumprirem Torá. E maldições para os que não cumprem. E maldições para aqueles que não cumprirem Torá, né? Então ali está prescrito as bênçãos e as maldições. Esse é o peso do livre-arbítrio, né, Zait? Exato. Esse é o peso do livre-arbítrio de que a outra parte da criação, ela não precisa, ela na verdade ela está dependente das nossas atitudes. Eu vejo uma parte muito, muito curiosa nessa paraxá dessa semana. É quando existe a determinação de pegar as pedras, pintar elas com cal, caiar essas pedras, e escrever ali Torá, as 5 pedras. Depois, pintar novamente com cal por cima. Que coisa curiosa. Primeiro, você pega uma pedra e cobre ela com cal. O cal é fácil de remover, né? Você raspa ele facilmente. Escreve isso em cima dessa cal e depois passa outra demão de cal por cima. Parece uma coisa sem sentido. Só que não é. Isso tem uma simbologia toda por trás disso, né? Primeiro, quando se escreve sobre a cal, você precisa sempre renovar aquilo que está escrito, relembrar aquilo que está escrito, porque uma letra cai, você tem que refazer, você não pode esquecer. Quando você passa a segunda demão, para você poder ler o que está escrito ali no fundo, você precisa ter o trabalho de raspar, de analisar, de checar, de ver, de estudar aquilo ali para reconduzir a vida, reconduzir a imagem daquelas letras, daquelas palavras sagradas que estão ali. Então, quando nós vemos alguma coisa em Torá que não faça sentido, pensa 2 vezes, porque faz sentido. Aquilo são palavras do Eterno. Palavras do Eterno nunca são vãs, nunca. Zait, muitas coisas serão consideradas nesse Shabat, isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Benei Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat